Olá, eu sou Héctor e este é o seu canal de astronomia. Milankovitch acreditava que os movimentos anuais da Terra influenciavam nas condições atmosféricas e no clima da Terra. Além das alternâncias das estações do ano, como o verão e o inverno, estariam relacionadas com o distanciamento da Terra ao Sol. A precessão axial da Terra, que se sucede a cada 41 mil anos, poderia interferir no aquecimento ou nas glaciações da Terra. Será que Milankovitch estava certo? Se estava certo, até que ponto o seu trabalho está de acordo com a realidade dos fatos? Veja só essa. Antes de afirmar se Milankovitch estava certo ou errado, veja o vídeo e não deixe de consultar os links na descrição deste vídeo caso queira aprender mais. Nossas vidas são rodeadas por ciclos, isso é fato. Ciclo é uma série de eventos que se repetem em uma determinada ordem, como a duração de um ano, que se repete a cada um ano. Na imensidão deste universo há inúmeros ciclos. Alguns são naturais, como a estação dos anos ou a migração de animais. Ou ainda os ciclos diários, como os padrões do sono. Todos os dias temos que dormir. Se não dormir, você ficará com o sono atrasado. Ritmos diários ou não, outros padrões são produzidos pelo homem ou pela mulher, como queira. O cultivo de plantações ou a colheita, por exemplo. Os ciclos econômicos ou até mesmo o ritmo musical, que você repete a todo momento conforme o compasso da música. Nos climas de curta duração ou de longa duração da Terra, também encontramos padrões de acordo com a visão do cientista sérvio Milutin Milankovitch, que estudou os fenômenos há um século. Na hipótese de Milankovitch, a posição da Terra com o decorrer de milhares de anos influenciou as glaciações, por exemplo. O clima da Terra estaria sendo influenciado, por exemplo, conforme os ciclos do movimento, como a precessão dos equinócios, que se repetem a cada 41 mil anos. Então, movimentos da Terra seriam um forte aliado para decidir se teremos uma nova glaciação, como a idade do gelo ou como um novo aquecimento na Terra. Veja que demais! Insolação é a quantidade de radiação solar que atinge o topo da atmosfera da Terra. O cientista sérvio examinou como as variações de 3 tipos de movimentos orbitais da Terra afetam a quantidade desta insolação. Milankovitch mostrou que esses 3 movimentos cíclicos causam variações de até 25% na insolação recebida nas médias latitudes. E esses 3 movimentos estudados por Milankovitch ficaram conhecidos como o ciclo de Milankovitch. Vejamos então quais são esses 3 movimentos que intrigaram o cientista sérvio, que publicou sua pesquisa em 1938. A forma da órbita da Terra, que existe graças à excentricidade. A excentricidade de uma órbita decide quanto arredondada ou elíptica ela pode ser. Veja mais sobre excentricidade no vídeo A Distância da Terra ao Sol pode influenciar nas estações do ano? Obliquidade, que nada mais é do que o eixo de inclinação da Terra. E finalmente, a precessão, que é o lugar para onde aponta o eixo da Terra. Sim, ele aponta para algum lugar. Atualmente, ele aponta para a estrela Polaris no hemisfério norte e no hemisfério sul aponta para a estrela Sigma Octante, na constelação do Octante. Daqui a 12 mil anos, o eixo polar norte estará apontando para as proximidades da estrela Vega, na constelação da Lira. Veja no ano 3000 como o eixo da Terra se deslocou em referência a Polaris. No ano 6000, o eixo polar norte estará apontando para a constelação de Perseu. Se ele não sabe, nem eu. Veja agora no ano 14.000. Ainda não é tudo. Vejamos cada um desses ciclos para entender o curioso ciclo de Milankovitch. Isso é demais! A Terra é uma peregrina no sistema solar. Sim, peregrina tranquilamente ao redor do Sol, em uma órbita quase circular, pois possui uma excentricidade de apenas 0,0167.
Este número, quanto mais perto de zero, quer dizer que a figura se parece com um círculo. Se a excentricidade for igual a zero, então estamos falando de um círculo. No caso da órbita da Terra, é quase um círculo. Mas não é igual aquele shampoo que parece remédio, mas não é. Uma órbita elíptica, pouco elíptica, mas que é elíptica é uma excentricidade de apenas 0,0167. Mas não é sempre assim. A excentricidade da órbita da Terra varia com o decorrer de milhares de anos. Essa variação acontece graças principalmente aos dois gigantes gasosos do Sistema Solar, Júpiter e Saturno, que de tão massivos alteram a órbita da Terra. E assim, a órbita terrestre se afasta mais de um círculo. E a Terra tende a ficar mais distante do Sol no afélio. A excentricidade interfere de fato nas estações do ano. Sério, sim! Interfere apenas na duração das estações. O periélio, quando a Terra está mais próximo do Sol, é quando ela possui uma velocidade orbital mais rápida e ocorre em janeiro de cada ano, quando é verão aqui no hemisfério sul. Então, nosso verão é ligeiramente mais curto do que o inverno, que é quando a Terra está no afélio, em julho, desenvolvendo uma velocidade orbital mais lenta. No hemisfério norte é o contrário, verão em julho, ligeiramente mais longo do que o inverno, quando a Terra está no periélio em janeiro. Então, a aproximação ou afastamento da Terra ao Sol não pode causar verão ou inverno, apenas interfere na duração dessas estações. Entre o periélio e o afélio, temos uma variação de cerca de 5 milhões de quilômetros de distância. Isso significa que em janeiro, no periélio, a Terra recebe cerca de 6,8% mais radiação solar do que em julho, e mesmo assim é inverno no hemisfério norte. O ciclo da excentricidade da Terra ocorre a cada 100 mil anos. E atualmente estamos na fase que a excentricidade está diminuindo mais para perto de um círculo. Não vai virar um círculo, começará no futuro a aumentar para a forma mais elíptica possível. E quando chegar nessa forma mais elíptica possível, a Terra receberá no periélio 23% mais radiação do Sol do que quando estiver no afélio. Sempre foi assim, é assim e continuará sendo assim. Mas veja só, a excentricidade da órbita da Terra, para Milankovitch, pode alterar as estações do ano ao longo de 100 mil anos, mas não tanto assim, pois essas variações são pequenas e são um fator relativamente menor nas variações climáticas sazonais anuais. Outro movimento que Milankovitch levou em conta nos seus estudos foi a precessão, cujo movimento é assim, ó. A Terra gira em volta do seu próprio eixo, e conforme vai girando, o eixo vai oscilando lentamente em um ciclo que leva 25.771,5 anos para se repetir. Assim como gira um peão de brinquedo, o eixo da Terra também gira, com o eixo fazendo uma precessão, que é justamente esse movimento descentralizado. Não era para ver essa precessão, mas o que acontece é que a Lua exerce uma força gravitacional na Terra e o Sol também. Isso faz com que atua na Terra as forças de marés, que empurram as águas oceânicas para o Equador, e isso afeta a rotação da Terra. Então, graças a esse movimento, vemos o eixo da Terra apontado para as estrelas fixas no céu, como por exemplo Polaris, no hemisfério norte, e vai mudando, apontando para outras estrelas, e isso leva muito tempo, milhares de anos. Então, não é fácil perceber apenas olhando para o céu. É necessário comparar o trabalho de astrônomos que já não faz mais parte deste mundo. Esse movimento é conhecido como precessão axial, ou ainda precessão dos equinócios. A precessão axial interfere de fato no clima aqui na Terra, porém é uma alteração que leva milhares de anos para acontecer, um pouco a cada dia. Devido à precessão, os contrastes sazonais mais extremos são percebidos em um hemisfério, enquanto os contrastes sazonais menos extremos são percebidos no outro hemisfério. Trocando em miúdos, isso quer dizer que enquanto no hemisfério norte percebe-se um verão rigoroso, no hemisfério sul percebemos um verão menos rigoroso, ou vice-versa.
Vejamos como está o clima da Terra em relação à precessão axial. O periélio da Terra ocorre em janeiro, quando é inverno no hemisfério norte, e verão aqui no hemisfério sul. Isso torna o verão do hemisfério sul mais quente, enquanto o inverno no hemisfério norte fica mais moderado. Dentro de 13 mil anos, essas percepções se invertem devido à precessão axial. É bom frisar que o periélio e afélio não causa as estações do ano, apenas deixa um pouco mais acentuado em cada caso. Conforme mostrei no vídeo, a distância da Terra ao Sol interfere nas estações do ano? Essas acentuações sazonais não são tão extremas a ponto de alterar uma estação do ano. O verão continua verão e o inverno continua inverno, pois são causados pela obliquidade da Terra e não pela aproximação ou distanciamento da Terra ao Sol. Esta é então a precessão axial. Também temos a precessão apsidal, que é a precessão da órbita da Terra. Toda a órbita elíptica da Terra sofre um deslocamento que se repete a cada 112 mil anos, e essas duas precessões, axial e apsidal, resultam em um ciclo geral de precessão que abrange cerca de 23 mil anos em média. Uma máquina do tempo climática. Foi isso que Milankovitch viu? O ciclo de Milankovitch é de fato as pequenas mudanças que ocorrem com o clima na Terra ao longo de milhares de anos. Cada um dos 3 movimentos da Terra de que falei contribuem para alterar o clima aqui na Terra. E essa mudança do clima ainda é maior se considerarmos dezenas de milhares de anos. Esses movimentos que se repetem a determinados períodos são combinados matematicamente e assim é possível calcular diferenças na radiação solar em várias latitudes da Terra juntamente com as temperaturas das respectivas superfícies. Esse modelo é como uma máquina do tempo climática, pois pode ser retrocedido no tempo ou avançado para examinar as condições climáticas do passado e do futuro. Estudando os mantos de gelo, Milankovitch percebeu que algumas mudanças na radiação ou nas estações dos anos são mais importantes do que outras para o crescimento do manto de gelo ou o recuo desse manto. Como a obliquidade afeta a quantidade de insolação nas regiões de altas latitudes da Terra durante o verão, Milankovitch acreditava que ela era a mais importante dos 3 ciclos para o clima. Ele calculou que as eras glaciais ocorrem a cada 41 mil anos aproximadamente. Pesquisas recentes confirmaram que o cientista sérvio previu, entre 1 e 3 milhões de anos atrás, de fato, as glaciações ocorreram em intervalos de 41 mil anos. Confirmaram ainda mais, há cerca de 800 mil anos, o ciclo das eras glaciais se estendeu para 100 mil anos, o que corresponde ao ciclo da excentricidade da órbita da Terra. Estaria Milankovitch absolutamente certo ou seria apenas uma linda coincidência? Há várias teorias para tentar explicar essas transições, porém, os cientistas ainda não têm uma resposta certa. Milankovitch teve alguns apoiadores de suas teorias em sua época, mas somente após uns 10 anos de sua morte é que a comunidade científica começou de fato a prestar atenção ao ciclo de Milankovitch. Em 1976, eu tinha 6 anos, um estudo publicado na revista científica Science mostra que através de núcleos de sedimentos de águas profundas, descobriram que os ciclos de Milankovitch correspondem a períodos de grandes mudanças climáticas nos últimos 450 mil anos. Quando ocorreu as eras glaciais, enquanto a Terra estava passando por diferentes estágios de variação orbital. Ainda vários outros projetos e estudos que confirmaram os trabalhos de Milankovitch, como as pesquisas utilizando núcleos de gelo na Groenlândia e na Antártida, as quais forneceram fortes evidências de que o ciclo de Milankovitch está dentro do que o cientista sérvio afirmava. Enfim, com todo esse estudo, levando em conta que estamos trabalhando com um ciclo que leva milhares de anos para ser analisado,
O que temos são modelos matemáticos para estudar o passado e o futuro. Com as fortes evidências encontradas nas amostras estudadas, é mais fácil aceitar a teoria como verdadeira do que apenas refutá-la sem fundamentos óbvios. Vale lembrar que os ciclos orbitais de Milankovitch não conseguem explicar o aquecimento atual da Terra. Mas aqui já é um assunto para outro vídeo. Se você estiver curioso, pode consultar os 2 links de referência para estudo que deixei na descrição deste vídeo. E é isso, deixe seu poderoso like, aquele likeão, ative o bendito sininho e inscreva-se no canal para ver mais conteúdos como este. Registre seu comentário, registre mesmo, interaja com o canal, afinal, este é o seu canal de astronomia. Visite minhas redes sociais e até a próxima, fui!